Fala pessoal, hora de falar sobre nomeação, posse em exercício. Assuntos aí que despencam em provas de estatuto. É uma série de regras que nós temos aí, bastante prazo aí para também a gente aprender. Só que não tem muita dificuldade não, cai bastante, né? Tem muitos detalhes que nós temos que discutir, mas ele não tem segredo não. Se a gente conseguir vencer aí os tópicos e tal, dá uma olhada aí nos prazos, ficar atento. A gente fez uma tabelinha com os prazos aqui que você tem que ficar atento. Já é bastante suficiente para que você tenha êxito em uma questão, tá? Então, continuando aqui falar do título 2, a gente vai falar tudo junto. Nomeação, posse em exercício, tá? Então, sobre a nomeação e a posse em exercício, a gente vai falar o seguinte, ó, sobre a nomeação agora. A nomeação é uma forma de provimento em cargo público. Para o TJ Paraná, né, novamente falando, Lei 16.024 de 2008, são formas de provimento estas daqui. Nós temos a readaptação, a reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, remoção e promoção. Nomeação é uma das formas de provimento. E lembrando que aqui é a forma de provimento o quê? Originário, tá? Todas as demais são formas de provimento o quê? Derivado. Falamos isso lá no comecinho, tá? Fique atento a essas formas de provimento aqui. O que você precisa saber sobre elas? A gente vai ter um bloco específico, né, bastante longo, inclusive, sobre formas de provimento. Mas aí, já para deixar bastante adiantado o conteúdo, tem um bizu aqui, né, que a gente costuma chamar, sobre as formas de provimento. Então, vem comigo aqui, ó. Sempre que falar em nomeação, e você tem que diferenciar, porque como a gente vai falar de nomeação, e a nomeação é uma forma de provimento, você não pode confundir com as demais formas. Então, olha só. Nomeação é o ingresso no serviço público, tá? E é a única forma de provimento originário que nós temos. Nós temos nomeação tanto para os cargos efetivos quanto para os cargos comissionados. Ok? A promoção, quando falar em promoção, é a elevação do servidor de uma classe para outra dentro do mesmo cargo. Tá? O correto seria falar de um nível para o outro. Tá? Porque nós temos lá, nível 1, lembra que a gente falou? Nível 1 ele vai ganhar, por exemplo, 6 mil. No nível 2, ele vai ter o quê? Vai ganhar os seus 6.200. Nível 3, ele vai ganhar 6.500. E assim sucessivamente. Isso aqui é a promoção. A promoção é sempre dentro do mesmo cargo. Não pode ter falar em promoção, aquela promoção derivada lá pela ascensão funcional, né? Que é a forma de provimento derivado vertical. Aqui nós estamos falando da forma de provimento derivado horizontal. Tá bom? A readaptação é o provimento do funcionário em cargo mais compatível com sua capacidade física ou intelectual, ou mental, ou vocação. Você pode encontrar todas essas formas aqui na lei. Podendo ser realizada de ofício também, ou a pedido do interessado. Vamos estudar isso num momento específico. A reversão, sobre a readaptação, então é o seguinte, né? Imagine que o cidadão, sei lá, é oficial de justiça, e ele sofreu um acidente e perdeu os 2 braços e uma perna, enfim, não consegue mais dirigir, não consegue mais dar cumprimento aos mandados judiciais. Ele vai ser exonerado? Não. Vai ser demitido? Não. O que ele vai acontecer? Ele vai ser readaptado para uma função compatível com a sua alimentação. Então, por exemplo, ele pode ser lá, né, virar ascensorista agora no tribunal. Só vai ficando lá, andando pelos andares lá, ou pode trabalhar na recepção, pode trabalhar em algum cargo que seja compatível com suas limitações físicas ali nesse caso. Podemos ter aí, no caso, limitação mental, aí, ou intelectual. A pessoa era crânio, entendia pra caramba, e teve um problema de saúde aí, e ele teve a sua capacidade intelectual reduzida. Não consegue raciocinar, né, efetivamente. Então ele não vai desempenhar mais atividades de gestão, por exemplo. Vai somente agora desempenhar atividades de apoio. E aqui na readaptação, há mudança de cargo nessa hipótese. Ah, mas não é proibido? É, mas essa forma aqui, ela é permitida sim. Reversão.
reingresso no serviço público do funcionário aposentado. Então é o seguinte, o cara aposentou, a pessoa aposentou, e aí pode ter duas hipóteses, tá? Pode ter duas hipóteses que ele vai ser revertido para o serviço público. A primeira é quando forem insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. Então, por exemplo, ele, sei lá, sofreu uma doença e tal, e degeneração, e ele foi aposentado, porque não tinha mais condições de desempenhar atividade pública. Com o passar dos anos e o desenvolvimento da medicina, foi criado um tratamento experimental e aquele servidor se submeteu a esse tratamento e foi curado. Feliz da vida, legal, né? Estou curado. Né? Se os motivos que levaram à sua aposentadoria, tá, foram justamente aquela doença degenerativa, se ele não tem mais essa doença, se ele está curado, né, ele está apto a retornar ao serviço. E ele vai, então, né, ser revertido. A outra hipótese é quando o servidor tem interesse em voltar. Então, se aposentou, sei lá, aposentou novo, 50 anos, 55 anos. Se aposentou, passou um tempo, puxa vida, não aguento mais essa vida de não fazer nada. Quero voltar a trabalhar. Ele pode pedir a reversão, tá? E aí a administração pública vai analisar. Ah, não é obrigado a aceitar não, né? A administração pública tem interesse? Tem que ter interesse também da administração para que ele volte. Aí vai ser revertido, ok? O próximo item é o aproveitamento. Para falar em aproveitamento, a gente tem que falar de disponibilidade. Vamos dizer, por exemplo, né, que por motivos aí desconhecidos no momento, o Tribunal de Justiça ele abriu um fórum lá em determinado distrito. Ele colocou 5 servidores para trabalhar lá. Passou um tempo, aquele não precisava mais daquele fórum específico naquele distrito. O que o TJ fez? Ele pode ter, né, eliminar aquele distrito e trazer o pessoal para trabalhar em outros lugares. Só que um servidor em específico, né, vamos dizer que tinha uma pessoa doente lá, ou enfim, ela não tinha para onde ser lotada para trabalhar, e ela teve que ficar naquela cidade. Tá? Nesse caso, né, o que vai acontecer? A pessoa vai ser posta em disponibilidade. A disponibilidade é como se fosse aí um afastamento remunerado. Ele é bom? Depende. Se você, por exemplo, ele vai ser calculado aí pelo tempo que você tem que trabalhar para aposentadoria. Então, vamos dizer, se o exigido lá é 35 anos, e você trabalhou 5 anos ali naquela atividade, o que vai acontecer? Vai pegar o seu salário, vamos dizer que sejam R$6.000, vai dividir pelos 35 anos e vai dar um valor por ano. Esse valor vai multiplicar pela quantidade de tempo trabalhado. E aí vai dar a sua remuneração, né, pela disponibilidade. Então, a disponibilidade é um afastamento remunerado. Okay? Não se desliga da administração pública, não. Depois de um tempo, passou um tempo, agora voltou, agora vamos reabrir esse fórum. Tem um servidor lá que não foi relotado aquela vez, que teve que ficar. O que a gente vai fazer? Vamos aproveitar o servidor em disponibilidade. Nós aproveitamos o servidor que está em disponibilidade. E o retorno é obrigatório, tá? Aquele que está em disponibilidade, obrigatoriamente tem que retornar, tá? Nós temos também a questão da reintegração. É o retorno do funcionário ou de cargo, né, resultante de sua transformação, quando invalidada a demissão por decisão administrativa ou decisão judicial. Vamos dizer, tá? Vamos dizer aqui que vai acontecer. O cidadão aqui, ele está aí, por exemplo, trabalhando normalmente e, sei lá, some uns processos lá, misteriosamente, né? E aí tivemos uma sindicância, né? Esse servidor foi apontado como lá a pessoa autora dessa infração. Foi aberto um processo administrativo, ela foi demitida. Foi demitida através de um processo administrativo, beleza? Passou um tempinho ali e foi descoberta uma imagem de umas câmeras de segurança, né? Que ninguém sabia que tinha, né? Imagina. E aí foram vistos lá que não foi aquele servidor que levou aquelas imagens. Foi um outro servidor, né, que tinha pegado e sumido com aquele processo que ele era interessado ou foi pago por alguém. Aquele servidor que foi demitido injustamente, tá? Foi demitido injustamente, ele tem o direito a voltar a trabalhar. Então ele vai ser como? Vai ser reintegrado ao serviço público. E a reintegração, tá? Ela pode ser lá, né? Pode ser quando ele foi demitido tanto por uma decisão administrativa, quanto inclusive por uma decisão judicial.
Então, vamos dizer que foi ajuizado o processo de demissão, né? E a pessoa acabou sendo demitida por um processo judicial, ou ela foi presa, enfim, tem algumas hipóteses que a pessoa também ela vai ser demitida aí em serviço público, tá? Qualquer uma das formas de demissão, a pessoa pode ser reintegrada. Nós temos a questão da recondução e ela, olha só, retorno do funcionário, que vai decorrer de habilitação em estágio probatório ou reintegração do anterior ocupante. Então vamos falar da reintegração do anterior ocupante primeiro. Nós temos aqui, por exemplo, o fulano de tal ali foi demitido. Esse cidadão que foi demitido aí injustamente. Passou um tempo, ele conseguiu ser o quê? Reintegrado ao serviço público. Então funciona assim. Ele trabalhava aqui, o José, vamos dizer, trabalhava aqui, foi demitido. No lugar dele, né, foi nomeado o João. Ou foi pego uma outra pessoa ali, sei lá. Foi relotada para esse lugar ali. Quando o José consegue ser reintegrado, o que vai acontecer com o João que estava no lugar dele? Né? Ele vai ser reconduzido ao cargo que ele ocupava anteriormente. É uma hipótese de recondução. A outra é quando ele é inabilitado em estágio probatório. Então, se você foi técnico judiciário, por exemplo, aí passou no concurso, vamos dizer, para, sei lá, Receita Federal. Chegou lá, foi ser auditor da Receita Federal, só que você não conseguiu desempenhar as atividades do cargo. Você foi o quê? Você foi exonerado no estágio probatório, você foi considerado inabilitado no estágio probatório. Fez 3 anos de efetivo exercício, foi inabilitado, tá? Quando você tem aí a estabilidade no serviço público, no cargo de técnico judiciário, você pode pedir a recondução, você pode pedir para ser reconduzido ao cargo que você ocupava anteriormente dentro do TJ, tá? Mesmo você tendo sido, porque é o seguinte, você foi inabilitado no estágio, mas foi referente ao cargo do quê? De auditor da Receita, não no cargo de técnico judiciário. Então você pode ser reconduzido tranquilamente. O desempenho em cada um dos cargos não vai influenciar um no outro, até porque o estágio probatório é por cargo, né? Aí você vai fazer cada cargo que você ocupa, você vai fazer um estágio probatório. E temos aí a remoção, que é a transferência de um cargo para outro de mesma natureza, né, em comarca ou foro de igual entrância. Lembra que nós temos 3. Temos a inicial, temos a intermediária e temos a final aqui no Paraná. Tá? Ele diz, é a transferência do funcionário de um cargo para outro de mesma natureza em outra comarca. Aqui não há mudança de cargo. O que acontece, por exemplo, eu estou em Cascavel, eu posso ser removido para Maringá, por exemplo. São 2 comarcas de entrância final. Eu posso sair daqui e ser removido lá para Maringá. Tá? Quando a gente vai, olha, transferência do funcionário de um cargo para o outro de mesma natureza. Então, eu deixo o cargo de técnico judiciário aqui em Cascavel e passo a ocupar um cargo de técnico judiciário lá em Maringá. Qual a aplicação disso? É porque o cargo não acompanha o servidor. Lembra, quando a gente falou que os cargos eles têm número definido por lei? Então, você imagina, lá pela divisão do TJ Paraná, Cascavel pode ter 100 técnicos judiciários e Maringá pode ter 50, 100, 150 técnicos judiciários, tá? Porque é maior. Quando eu saio daqui, né, temos os 100 providos. O que vai acontecer? Eu não vou levar o meu cargo junto. Nós vamos ficar com 100 cargos aqui em Cascavel, sendo ainda 99 deles providos, e eu vou passar a ocupar um daqueles cargos lá em Maringá que estavam vagos. Se não tinha cargo vago, eu não consigo ocupar. É essa a interpretação que você faz, tá? Isso aqui é um resumão de todas as formas de provimento, todas as formas de regimento. Você consegue matar zilhões de questões já só com esse resuminho aqui. Logicamente, tem um monte de coisa que nós precisamos falar de cada um. E nós falaremos, né, no momento propício. Vamos ter uma aula para falar só sobre as formas de provimento aí, tá? Agora, a gente está falando, né, sobre a nomeação, que é a mais importante, tá? Só que antes de passar para lá, eu quero que você fique atento a esse quadro aqui. Nós temos aqui, você vai pegar a lei bem grandona, nós temos ela dada uma reduzida aqui nesse bizu, e nós temos aquela resumida pelas palavras-chave. Então, olha só. Nomeação é o ingresso no serviço público, provimento originário. E eu preciso que você aprenda, porque nós vamos falar de nomeação, você não pode confundir com as formas de provimento derivado. Readaptação falou em compatibilidade, né? Ou readaptação em cargo ou atribuições, de cargo de atribuições compatíveis com sua capacidade física e mental,
Veja, o cargo que ele vai passar a ocupar é que tem que estar aí compatível com suas limitações físicas ou mentais. Tá? O cargo não tem que ficar ocupado com atribuições compatíveis ao cargo anteriormente ocupado. O cargo de destino tem que ser compatível com as limitações do servidor. A reversão é o retorno do aposentado, ou insubsistentes os motivos ou a pedido. O aproveitamento é o retorno obrigatório do disponível. Reintegração, retorno do demitido quando invalidada a decisão administrativa ou judicial. Recondução é o retorno do inabilitado em estágio probatório, ou quando o antigo ocupante foi reintegrado. A promoção é a elevação na carreira. E nós temos aí a questão da remoção, que é o deslocamento do funcionário, no caso do servidor, e não do cargo. Beleza? Seguindo agora então para a nomeação. Como eu falei, ele cai bastante isso aqui, mas não tem segredo algum não. Você vai ver, olha só. Nomeação é o chamamento para a posse. Então, quando é publicado aí no Diário de Justiça, no Diário Eletrônico, a sua nomeação, o que o presidente do tribunal está fazendo? Está chamando, olha, fulano de tal, venha trabalhar conosco. Né? Nós estamos chamando aí para você tomar posse. Porque na posse, você tem que apresentar uma série de documentos e também você tem que apresentar aí aqueles requisitos que a gente viu lá no artigo 9º. Tá? Olha só, a nomeação é o chamamento para a posse e também para entrada no exercício das atribuições do cargo. Então, serei nomeado, tá? Eu estou sendo chamado para que eu tome posse e, consequentemente, entre em exercício. Aqui diz o seguinte no artigo 13. O ato de nomeação deverá indicar o cargo de provimento efetivo ou o cargo de provimento em comissão. Então, é aquilo que eu já falei para você. Falarei de novo. Nós temos aqui, ó, um ato de nomeação. Você vai ser nomeado. Precisamos de uma publicação de um ato administrativo chamando você tanto para ocupar um cargo de provimento efetivo, aquele para o qual você prestou concurso, ou então para um cargo de provimento em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Para os dois precisa aí de nomeação, tá joia? Então não custa lembrar, a gente já falou, mas a nomeação nós temos de caráter efetivo, são aqueles decorrentes de concurso público, comissão declaradas em lei de livre nomeação e exoneração. Nunca custa reforçar isso aqui, tá? Olha só, nomeação tem prazo? Primeira coisa, a gente vai ver. Olha que nós temos, para tomar posse, nós temos o prazo, 30 dias mais 30. Depois que eu tomei posse, eu tenho que entrar em exercício, eu tenho prazo de 30 mais 30. Mas será que nomeação tem prazo para acontecer? Tem sim. E aqui vai funcionar da seguinte forma. Se o edital previa 100 vagas e a gente passou dentro das 100 vagas, nós temos direito líquido e certo à nomeação. Essa nomeação, né, se eu tenho direito líquido e certo, ela tem prazo para acontecer? Tem, claro que tem. Qual que é? O prazo de validade do concurso. Se é 2 anos, eu tenho prazo para 2 anos para ser nomeado, se não tiver a prorrogação do certame, tá? Se não tiver a prorrogação do certame. Se ter a prorrogação, se ele era para 2 anos, eu posso demorar até 4 anos para ser nomeado. Mas acontece. Olha só, a nomeação tem prazo e o nosso estatuto fala. A nomeação para o cargo de provimento efetivo ocorrerá de acordo com a ordem de classificação, naturalmente, né? E se dará durante o prazo de validade do concurso. Isso aqui não é prazo para nomeação? É prazo para nomeação, sim. Beleza? Para nomeação em cargo em comissão, nós temos lá, né, que são aqueles de livre nomeação em comissão, nós temos de igual forma preencher os requisitos do artigo 9º. Então, veja, eu posso afirmar que para ocupar um cargo em comissão eu tenho que preencher os mesmos requisitos do que um cargo efetivo? Não, porque o cargo efetivo, lembra, tem a questão do concurso, tem que ser aprovado no concurso. Depois que eu fui aprovado, tanto para o cargo de provimento efetivo quanto para o cargo de provimento em comissão, eu tenho que preencher esses requisitos aqui, ó. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental.
tá? Esse assunto que cai bastante em prova, esses requisitos também, tá? São bastante simples, sugiro memorizá-los. E aí, complementando, para os cargos de provimento efetivo e para os cargos de provimento em comissão, devo satisfazer os requisitos do artigo 9º, ok? Algumas vedações que a gente vai falar sobre os cargos de provimento efetivo, provimento em comissão e provimento efetivo, tá? Então, olha só. É vedada a nomeação de cargo de provimento em comissão, bem como lotação na Secretaria do Tribunal de Justiça dos ocupantes de cargos do quadro de pessoal de primeiro grau de jurisdição. Então, se você for servidor do primeiro grau de jurisdição, você não pode ser nomeado aí para um cargo de provimento em comissão e nem ser lotado na Secretaria do Tribunal de Justiça, tá? Lá no Tribunal de Justiça, na Secretaria, que é o segundo grau. Tá? Então, olha só. Dos ocupantes de cargos de quadro do primeiro grau de jurisdição, de cargos do foro judicial de escrivão, de oficial contador, avaliador, partidor, depositário, enfim. Um monte de cargos aqui, ó, inclusive aqueles do juizado especial. Não podem ocupar cargos de provimento em comissão, não podem ser lotados no âmbito da Secretaria do Tribunal de Justiça. Por quê? Você quer saber por quê? Porque não te interessa. O que interessa é o que está no estatuto e eu só preciso saber o que está aqui para fins de prova. Um servidor que é aprovado num cargo de tribunal de técnico judiciário, tá? Que tomou posse e entrou em exercício, está trabalhando, pode trabalhar lá na Secretaria do Tribunal? Não pode. Pode ser designado para um cargo de provimento em comissão? Não pode. O que ele pode é ser designado para uma função gratificada. Lembra? Uma função gratificada, que são aquelas que têm atribuições e responsabilidades em maior grau do que o cargo inicial. Pode ocupar sim, mas não confunda cargo em comissão com função gratificada. Como a gente falou lá no comecinho, são coisas bastante distintas, tá? Depois que eu fui nomeado, eu fui nomeado, eu tenho que tomar posse. Então, posse é o ato que completa a investidura em cargo público. Posse é o ato expresso de aceitação das atribuições. Estou aceitando os deveres. Estou aceitando as responsabilidades do cargo também. E é formalizado com a assinatura do termo pelo empossado e pela autoridade competente. Quando você for tomar posse, né, você vai ter lá, é um negócio que nós chamamos aí dentro do tribunal de termo de compromisso. Agora é tudo feito pelo sistema, a gente não consegue mais ter acesso, senão eu teria trazido um modelo para vocês aí. Então, olha só. Lá você vai ter assim, ó, eu que fazia isso aqui, tá? Aos tais dias de tal mês, de tal ano, compareceu à Secretaria da Direção do Fórum, fulano de tal, nomeado através do decreto número tal, né, de data número tal, publicado no Diário da Justiça número tal, para ocupar o cargo tal no primeiro grau de jurisdição, né, a ser lotado inicialmente nesta comarca. O qual, né, aí tem lá que, né, declarou, não declarou nada, né, mas estava no termo, declarou que está ciente dos normativos e regramentos atinentes aí ao cargo e que irá respeitá-los e desempenhá-los. Alguma coisa assim, tá? E aí tinha mais umas informações básicas lá, ele tinha que assinar e o juiz diretor do fórum tinha que assinar também. Porque no primeiro grau você vai tomar posse perante quem? O juiz diretor do fórum. Lembra? Isso aí diz lá nas normas da corregedoria. Né? Nem aqui no estatuto que fala isso. Tá? Então é o termo de compromisso. É legal você saber que a posse ela pode ser feita com procuração com poderes específicos disso aí. Isso quer dizer o seguinte. Olha, fui nomeado, mas estou, sei lá, estou viajando ou tenho uma viagem marcada. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer uma procuração específica, mandar fazer uma procuração específica dizendo que é para praticar aquele ato. Qual é o ato? Né? Tomar posse. E uma pessoa, um terceiro pode tomar posse com isso aí. Um colega meu das antigas aí fez a procuração, estava presente, mas né, como o pai ele tinha né, bastante esforço para que ele conseguisse, por exemplo, conseguir passar no concurso, o pai dele tomou posse por ele lá através de uma procuração específica. Tá? Ou às vezes você vai, não tá longe, enfim, como eu falei, são vários os motivos. Nosso estatuto ele não fala quais são os motivos, simplesmente fala
que a posse pode ser feita por procuração com poderes específicos para isso aí. Olha só, você tomou posse, e aí você tem que entrar em exercício depois. O exercício pode ser por procuração? Claro que não. E aqui eu vou te dar um exemplo que você não vai esquecer nunca, né? Se um dia você for fazer a loucura de casar ainda, se já casou, não tem mais para onde correr, né? Mas se você pretende fazer aí, realizar o casamento ainda, né, você pode casar por procuração. Mas por que alguém casaria por procuração? Não sei, né? Não sei. Eu já vi isso acontecer aí quando a pessoa está fora do país e tal, e quer regularizar aquela questão de cidadania, essas coisas erradas todas. A pessoa pode casar por procuração. Só que veja, tivemos o casamento. E aí nós vamos ter então depois a noite de núpcias. A noite de núpcias é o quê? É a entrada em exercício do casamento. Né? Da mesma forma no serviço público, né, ali você está no casamento você está formalizando o casamento através da assinatura daquele livro lá. Você não sabe onde você está entrando, amigão. Você está assinando lá o casamento. Aquele ali é a posse do casamento. O exercício depois e a noite de núpcias. Serviço público é exatamente a mesma coisa, né? Você vai lá entrar no serviço público, vai assinar o termo de posse e pode ser por procuração. Agora, alguma outra pessoa pode entrar em exercício no seu lugar? Claro que não. Da mesma forma aí, ninguém pode fazer a noite de núpcias no seu lugar, né? Paciência. Aqui no serviço público é a mesma coisa. Beleza? Exemplo aí para você não esquecer. Vamos lá. Então, somente se dará posse àqueles que for julgado apto física e mentalmente, tá? Eu costumo brincar, isso aqui, você vai ter que fazer um exame lá no tribunal. Então, você vai fazer alguns exames aí de sangue, exames toxicológicos, e você vai lá pro TJ, né, lá fazer o exame de sanidade mental. Gente, eu costumo falar assim que a pessoa olha para você, oi, tudo bem? Bens e você, vai com Deus, meu filho, tá aprovado aqui no exame, né? Não sei se hoje mudou, mas você vai lá, você vai conversar com uma pessoa do tribunal, ela vai dizer se você tem capacidade aí de desempenhar as atividades, né? Se você é mentalmente apto a ocupar aquele cargo, tá? Não vai ter que, a não ser que vão criar alguns testes aí atualmente, mas não tem que se fazer nenhum teste lá. É mais uma conversa, né? Porque o doido é doido, dá pra ver de longe que o doido não tenha jeito aí de ocupar um cargo público. Lógico que tem umas pessoas aí que eu não sei como é que passaram, né? Mas, enfim, é porque o exame é muito simples, né? Você vai ser julgado apto física e mentalmente de forma bastante simples, aí não tem segredo, tá? E aí nós temos aqui, ó, no ato da posse, o funcionário vai apresentar a declaração de bens do exercício do outro cargo, né? Olha só, minha declaração foi assim, ó, tem a declaração de bens, né? Declaração de bens. A minha foi assim, ó, tinha lá para você relacionar um monte de coisa. Aí tem o valor total, né? O meu foi assim, ó, 0. Não tinha nada de bens na época para declarar. Lógico que o serviço público possibilita muita coisa pra gente, né? Mas a minha declaração de bens, se eu não me engano, quando eu tomei posse, era isso aqui. Não tinha nada no nome, né? Não tinha nada aí, tá bom? Então você vai ter que apresentar, falar, se tem carro, tem que falar se tem aí, tem que falar se tem casas, imóveis, aplicações, grana e tal. Mas aqui a minha foi bastante simples, né? Hoje é difícil de fazer. Vamos lá. Então, a posse. Somente haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Não custa lembrar, mas nós temos aqui, ó, readaptação, reversão, aproveitamento, integração, recondução, promoção e remoção. Nessas aqui, ó, não tem posse. Só vai ter posse aqui, ó, quando a gente falar de nomeação, provimento por nomeação. É simples? Mas fique atento aí, tá? Prazo. Agora eu começo a ficar muito tranquilo também. Agora, parte prática. Fui nomeado. Tenho 30 dias para tomar posse. Este prazo para posse pode ser prorrogado por mais 30. Então eu tenho aí, ó, até 60 dias. Tenho 60 dias aí para que eu possa tomar posse. Toma atenção, olha só. Artigo 18. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação da nomeação, e é prorrogável por até 30 dias, a requerimento do interessado ou de seu representante legal e a juízo da administração, tá? E aí, beleza. Deu os 30 dias, a pessoa tem que pedir prorrogação.
Tá? Aqui tem aqui, ó, pedido. Então tá aqui, ó, requerimento do interessado. Então, olha só, não é automático não, tem que pedir. Aí diz o seguinte, ó, é ineficaz o provimento se a posse não ocorrer dentro do prazo. Então vamos lá, o cara fez concurso, fez tudo e tal, e aí foi nomeado. Foi nomeado e aconteceu várias vezes, né? Foi nomeado e não apareceu, não tomou posse, não pediu prorrogação, nada, né? Esse ato administrativo, ele é o que, ó, considerado ineficaz. Ah, mas e posso falar que é sem efeito? Também posso. Mas qual que é a redação que está no nosso estatuto aqui, ó? Está dizendo que o ato é considerado ineficaz. Essa é a palavrinha chave que tu deve considerar aí para fins de prova, tá? E aí nós temos uma outra hipótese, ó. O prazo previsto no parágrafo 1º, que é esse prazo aqui, tá? Quando o aprovado for funcionário público, vai começar a contar a partir do término da licença. Então, se o cara tá lá em licença por motivo de doença da família, para a prestação de serviço militar, para capacitação, se ele está de férias, se ele está em participação em programa de treinamento, para integrar júri, ou a gestante, a adotante, a paternidade, tratamento de saúde até 24 meses, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, para deslocamento à nova sede, para a missão ou estudo anterior. Se a pessoa que foi nomeada já é servidora pública e está de licença, por exemplo, uma licença gestante de 180 dias, o prazo para a posse, atenção agora, o prazo para a posse de 30 dias vai contar a partir de quando acabar a licença dessa pessoa. Mas isso aqui não é para todo mundo não, só para quem já é servidor público, tá? Posso estar de licença maternidade e não ser servidor público. Ah, mas e aí? Olha só. Quando o aprovado for funcionário público, ele não faz ressalva nenhuma se a pessoa não é servidora pública, tá? Não é servidora pública. Se a pessoa está de licença maternidade, tudo bem, mas aí, se é da iniciativa privada, a licença maternidade é no máximo 120 dias. Dá tempo aí ela tomar posse, pede prorrogação e vai dar os 120 dias lá, tá? Porque nós temos 30 mais 30 para tomar posse, depois que eu tomo posse, eu tenho 30 mais 30 para entrar em exercício. Então, eu tenho um período de 120 dias. Esse prazo da posse, então, olha só, se a pessoa aqui, ó, ficou 180 dias afastada da servidora pública, a partir daqui ela vai ter 30 dias. Né? E ele diz o seguinte, olha só, vou voltar. O prazo previsto será contado quando o aprovado for funcionário público do término da licença, tá? Isso quer dizer o seguinte, tá? Isso quer dizer o seguinte, ó, mas pode ser prorrogado a partir do término da licença. O término da licença. Tá? E o estatuto, olha só, ele fala quando o aprovado for funcionário público. Ele não fala se tem que ser servidor do estado, se pode ser servidor municipal, se pode ser servidor federal, se pode ser de outro estado. Ele não fala, mas pode, tá? Porque eu sei que tem casos que várias pessoas que eram servidoras municipais aqui, do município, passaram no concurso, estavam de licença, né? Uma pessoa, na verdade, estava de licença e voltou lá depois. Então, era um outro regime jurídico. Não precisa ser do mesmo regime jurídico, naturalmente. E se é válido outro estado, vamos dizer o seguinte, pode ou não pode? Não sei, porque o estatuto não fala. Né? No caso prático, a gente vai olhar. Se a gente for fazer uma interpretação genérica aqui, ampla, quando o aprovado for funcionário público. Então, entende-se que de qualquer outro regime jurídico ao qual você esteja vinculado, se você estiver usufruindo uma dessas licenças, o prazo para a posse vai contar do término da sua licença. Mas você deve estar licenciado, tá? Não pode falar, nomeei, agora eu vou pedir a licença, agora eu vou pedir férias. Você já está, tem que já estar com essa licença aí. Vamos lá. O exercício. O exercício é o desempenho das atribuições do cargo e da função ou da função gratificada, tá? O início, a suspensão, a interrupção, o reinício serão anotados na ficha funcional. Essa ficha, atualmente, é o que nós temos aí, o chamado sistema Hércules. Então, ali vai ter todas as suas informações funcionais. Então, quando você entrou em exercício, né, quando você tirou férias, quando você ficou lá licença saúde, quando você tirou licença, quando você tirou licença paternidade,
licença casamento e um monte de coisa, tá bom? A posse e o exercício poderão ser reunidos num ato só, lembra que eu te falei já anteriormente, tá? E o exercício é condicionado à vedação de conferir ao funcionário atribuições diversas do seu respectivo cargo. Em tese, tá? Na teoria é o seguinte, você foi nomeado para o cargo de técnico judiciário. Você não pode ser desempenhado para exercer as atividades de um analista, por exemplo. Por exemplo, você não pode ser designado para trabalhar no gabinete. Mas tem um monte de técnico que trabalha em gabinete hoje. Tá? Tem um monte. Ah, mas eu vou lá desempenhar... Eu não posso nem ser chefe de secretaria. Veja, lá você vai ter uma função gratificada para cobrir os custos. Agora, muitas outras funções... Que nem eu te falei do meu exemplo. Eu, durante muitos anos, trabalhei lá sendo técnico judiciário, sem receber um tostão. Trabalhei com atividades de gestão, de coordenação, tá? De supervisão, de planejamento, enfim, né? Um monte de coisa. Mas, enfim, você não vai ser louco de deixar de trabalhar. Tá? Ainda mais porque não é você que manda. Quem manda é o juiz. E olha só, é de 30 dias o prazo para entrar em exercício das atribuições do cargo ou da função, contados da data da posse ou da publicação do Diário da Justiça dos atos relativos às demais formas de provimento, que a gente viu lá no artigo 2 a 6 do artigo 11, tá? Se a gente for voltar lá no artigo 11, a gente vai ver um monte de coisa aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui rapidinho. Então, bora lá. Aqui, ó. Artigo 11 tá aqui, ó. Então, nesses casos, ó. Aqui no provimento originário, beleza. Agora, readaptação, 2 a 6, né? Readaptação aqui, ó. Reversão, aproveitamento, reintegração. E na recondução, ó, põe aí na sua cabeça que isso aqui vai ter prazo para entrar em exercício de 30 dias também, tá? Vai ter 30 dias. Você não vai ter prazo no caso de remoção e também de promoção, tá? Leia isso aqui e fique atento, ó. Nomeação tem o prazo de 30 dias. Agora veja, a partir de quando, né? Vamos voltar lá agora. Vamos voltar lá. Nós temos aqui, ó. É de 30 dias o prazo para entrar em exercício do cargo ou da função contados da data. Aqui, ó, da posse, nesse caso, ou da publicação no diário relativas às outras formas de provimento, tá? Então, cuide bem com isso aí. Seguindo, os prazos previstos nesse artigo... Ah, lógico, aqui é da posse. Se falar em nomeação, é de 30 dias o prazo para entrar em exercício contados da nomeação. Não, é o quê? Da posse. Ele vai contar da publicação nas formas que a gente acabou de ver. 30 dias contados do quê? Da publicação dos atos. Os prazos poderão ser prorrogados por mais 30 dias, a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente para dar posse. Olha só, aqui tem prorrogação? Tem também, posso prorrogar por mais 30. E nas outras formas de provimento derivado aqui que a gente viu? Ó, os prazos previstos nesse artigo, ou seja, os dois prazos. Aqui eu posso ter 30 dias também, mais 30 dias para, né, entrar em exercício no caso aí de uma remoção, se for o caso. Beleza? Uma readaptação, enfim. Para que a gente diferencie, olha só, a posse, a gente falou que é a aceitação expressa das atribuições, né? Nós temos o prazo de 30 mais 30. O que vai acontecer aqui, ó? Nomeação sem efeito, ou você vai encontrar que é ineficaz, né? É ineficaz aqui, o ato. Agora, se você tomou posse, e aí é o que é? Você aí, ó, tomou posse, beleza? Agora você já assinou o termo de posse. O que você tem que fazer agora? Entrar em exercício. O exercício é o desempenho das atribuições. Eu tenho o prazo de 30 mais 30 dias também. E se eu perder o prazo aqui agora? Aí eu vou ser exonerado. Então, olha só. Fui nomeado e não tomei posse, né? Ato ineficaz, ato sem efeito. Fui nomeado, tomei posse e não entrei em exercício. Você vai ser exonerado. Ah, mas é justo punir o servidor? Veja, exoneração não é punição. Exoneração é a forma de desligamento, é a forma da quebra do vínculo jurídico sem o caráter punitivo.
O que tem caráter punitivo é o quê? É a demissão. É a demissão, ok? Então aqui, para você memorizar. Nós temos outros prazos também, olha só. O funcionário removido, promovido, relotado, requisitado, cedido ou posto em exercício aí provisório, terá o prazo de 8 dias. Prazo de 8 dias contados da publicação do ato para, né, o desempenho das atribuições na mesma comarca. Beleza? E agora é o seguinte, se eu for lotado em outra comarca, eu tenho prazo de 15 dias. Então vai funcionar o seguinte, ó. Se eu for removido ou fui promovido, o meu prazo é de 8 dias. Vem cá, vou mostrar aqui para você um negócio bem bacana. A gente viu que nós temos aqui o prazo do quê? Nós temos, olha só, voltando aqui para a tela. Vamos apagar isso aqui, para que agora a gente vai... Olha como é inteligente essa redação. Aqui nós temos o quê? O prazo de 30 dias, mais 30 para o quê? Para tomar posse. Tomei posse, vai contar o exercício aqui, ó. 30 mais 30, tá? Isso aqui. Então, o prazo de exercício é contado da posse no caso de nomeação, tá? No caso de readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, eu tenho 30 dias, o quê? Da publicação do ato. Da publicação do ato. No caso, quando eu for, lembra, removido ou promovido, ou o que relotado que ele falou ali, nós temos o quê? O prazo de 8 dias, se for na mesma comarca. Mesma comarca. Ou, então, o prazo o quê? De 15 dias, se for em comarca distinta. Tá? Esse tipo de raciocínio você tem que fazer também. Tá? É esse tipo de raciocínio que está dizendo ali. E eu estou aqui justamente para facilitar a tua vida, né? Você vê que a gente foi fazendo, né? E a gente vai indo e voltando aí para que fique bastante claro. Eu acho que seria uma questão fantástica cobrar isso aí, tá? Seria muito legal mesmo. Pena que não vai ser cobrado. Para facilitar, eu trouxe aqui também de forma esquematizada aqui para você. Olha só. 30 dias. Prazo para exercício de 30 dias. É o prazo para entrar em exercício no caso de posse. Nós temos aqui o prazo de mais 30 dias, então, tá? Temos também o prazo de 30 dias a partir do quê? Da publicação, quando nós tivermos readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e a recondução, né? Temos também o prazo de 30 dias para o exercício de função em confiança, contados da publicação do ato de designação, tá bom? Temos aí o prazo de 8 dias aqui, quando ele for removido, promovido, relotado, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, se for na mesma comarca, tá? E se ele acontecer essas coisas aí, for removido, promovido, em comarca distinta, ele vai ter um prazo aí de 15 dias, tá? E tem um outro prazo, eu acabei não falando, mas está ali nesse meio aí, ó. O funcionário licenciado nos termos deste estatuto retornará às efetivas atribuições a partir do término da licença, tá? É o seguinte, sair de férias, qual é o prazo que eu tenho para voltar a trabalhar depois das férias? O primeiro dia útil após acabar o prazo das férias. Estava de licença médica de 20 dias, qual é o prazo que eu tenho para entrar em exercício depois que acaba a minha licença médica? Você tem que entrar em licença, né, em exercício no primeiro dia útil, tá? O dia útil após acabar o prazo da sua licença, beleza? Tranquilo. Olha só, sobre o exercício ainda, o exercício em cargo efetivo, nos casos aí de reintegração, nos casos de aproveitamento, reversão, recondução e readaptação, dependerá de prévia satisfação dos requisitos atinentes a tais formas de provimento e aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica oficial. Isso quer dizer o seguinte, tá? Para nomeação, nós temos os requisitos lá do artigo 9º, tá? Temos os requisitos do artigo 9º. Aqui, para readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, nós temos os requisitos próprios, que é o assunto que nós vamos estudar aí, tá? Vamos estudar bastante em breve. Agora, para a promoção e para a remoção, não vai se aplicar os requisitos que nós estudamos, que se aplica para cá. Nós temos regras próprias de promoção e temos regras próprias de remoção também. Tá? Temos isso aí. Esse vai ser o desenvolver das nossas próximas aulas, tá? Vou fazer uma questão aqui.
O efetivo desempenho pelo servidor público das atribuições do seu cargo denomina-se. Olha, efetivo desempenho. Ele está atuando? Não é ator para estar atuando. Está em desenvolvimento? Não. Exercício? Sim. Está de serviço? Tá, mas não é essa nomenclatura que usa. Tá de função? Isso aqui é usado, acho que lá no Exército, né? Está de função hoje. O que nós temos aqui, ó, se nós formos usar a literalidade do nosso estatuto, ele está o quê? Está de exercício. Está aqui, ó. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo ou da função gratificada. Beleza? Tranquilo, gabarito. Letra C. Outra questão aqui. Quanto à posse e o exercício, vamos julgar os itens. É para marcar certo ou errado. Quando é assim, possivelmente é a certa, né? É de 15 dias para o servidor nomeado em cargo. Ó, nomeado em cargo público. É de 15 dias o servidor nomeado em cargo público, tá? Entrar em exercício contados da data da publicação da posse. Não, é do quê? De 30 dias. 30 dias. Letra A está errada. Vamos para a letra B agora. É vedada a posse em cargo público efetivo ou em comissão por procuração. A gente viu que para a nomeação ali em cargo efetivo é possível a posse o quê? Por procuração. Então não é vedado, é permitido. Letra C. A posse do servidor público no cargo em comissão ocorrerá no prazo de 15 dias. Não lembro, está aqui na minha cabeça, mas eu não lembro. Vamos deixar lá em stand-by aqui. O servidor será demitido do cargo se não entrar em exercício no prazo de 30 dias. Não vai ser demitido. Ele vai ser o quê? Ele vai ser exonerado. Tá? Se ele teve o ato de provimento, tá? Se não entrar em exercício, então já teve posse. Letra D está errada. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Eu tenho certeza que essa é certa, porque a gente acabou de falar. E a letra C? Está errado ou está certo? Vamos lá comigo. A posse do servidor público em cargo em comissão ocorrerá no prazo de 15 dias. Eu não lembrava o prazo, né? É 30 dias. Mas eu consigo resolver se eu analisar todas as alternativas, tá? E aqui fica uma dica para você aí, ó. Sempre resolva todas as questões. Mais uma questãozinha aqui. Resolva sempre todas as alternativas da questão. Vale muito a pena. Ah, mas é pouco tempo. É nada. Você tem tempo de sobra para fazer. Olha só. A posse do servidor público no cargo em comissão ocorrerá no prazo de... Vamos lá. 30 dias da publicação do ato de provimento? Não sei. Será que está tão fácil assim? 15 dias? Eu sei que não é 15 dias. Até 45 dias? Não é. Porque se fosse somar, seria até 60. 60 dias do ato de recondução, né? Ó, né? No cargo em comissão, não. 40 dias da publicação do ato de admissão, tem nada a ver. Tá? Então, olha só, sobrou aí para nós 30 dias do ato, né, de provimento nesse caso aqui. Beleza, pessoal? Finalizamos aí essa parte de nomeação, posse e exercício. Valeu!